Olá pessoal, meu nome é Gisele Conceição, sou professora. Atualmente eu trabalho na cidade de Jaguarari, Bahia, onde estou residindo atualmente. Eu já atuo nessa área tem 7 anos, trabalho com Fundamental 2, com a disciplina de História, e com Fundamental 1, quarto e quinto ano, e aí eu tenho outras disciplinas dentro desse quarto e quinto ano. Então assim, muito feliz por falar um pouquinho do que é atividade investigativa na escola, para que ela serve, qual a relevância, né, qual é o papel do docente nessas atividades, e contar um pouquinho da minha experiência quando eu proponho um tipo de pesquisa, de trabalho, dessas atividades. Então vamos nós. Então, o que é que a gente entende por atividade investigativa? Então, essas atividades investigativas, a gente diz que ela é uma atividade que a gente utiliza no ensino com o objetivo mesmo de desenvolver assim, as habilidades que estão ali escondidinhas, né, dos discentes. Então, desenvolver as habilidades, seja elas cognitivas de cada um, seja elas motoras. Então, são atividades que a gente busca, que a gente realiza vários procedimentos, tanto escrita, quanto oral, quanto corporal. Então, são atividades que a gente levanta assim, algumas hipóteses, a gente anota, a gente elabora. Não só a gente, mas isso parte principalmente dos discentes, né? Porque a gente tem vagas, né, por cada docente, e aí a gente vai propondo de diferentes formas, de diferente contexto, essas atividades. Então isso facilita, né? E o papel do docente nesse contexto todo dessas atividades é propor uma discussão, a contribuição, a investigação, orientar principalmente, né, a essas reflexões. Então tudo isso estabelece uma relação entre docente e discente, que você leva, você propõe e você tem esse retorno. Então tudo isso nos leva à reflexão. E aí vou contar a partir de agora uma experiência própria, né? Quando eu levo atividades diferenciadas, quando eu proponho atividades diferenciadas, então é uma aula diferente. Então eles abraçam, né, essas atividades, eles dão sua opinião, eles expõem os seus argumentos, eles investigam, eles pesquisam, dão um show quando eu proponho essas atividades. E daí eu vou contar um relato para vocês de uma dessas atividades com o Fundamental 2 e também com o Fundamental 1. Então no Fundamental 2, eu gosto de trabalhar a Semana da Consciência Negra. E aí a primeira pergunta é: o que é que você entende por África? Quando alguém fala África, o que vem na sua mente? Então é a partir daí que eles começam a contar, né, a nos mostrar o que é que eles sabem sobre esse contexto de África. E aí eles dão suas ideias, eles argumentam, eles levam textos, eles levam opiniões. Então tudo isso é proposto e aí eles vão desenvolvendo, né, essa atividade. E assim, dentre as atividades que eu levei, né, os objetivos eram mesmo para que eles conhecessem uma África não só aquela que a gente sempre conhece, que a gente sempre tem a visão, mas um lado diferenciado. E aí o meu principal objetivo era mostrar para eles uma África diferente daquela que a mídia mostra, que a gente conhece. Então foi nesse contexto. E aí os resultados foram excelentes. Então foram trabalhos assim belíssimos, exposições belíssimas. Então tudo que foi proposto aí, eles trouxeram para o contexto escolar, apresentaram, foi um resultado assim bastante esperado, né? Então assim foi um trabalho desenvolvido por eles, proposto por mim, consequentemente, mas que foi abrilhantado por eles, né? Então foi assim, não foi um projeto, mas sim uma aula prática, né? Uma pesquisa, uma produção de conhecimento prévio do que eles sabiam. Então isso foi para o Fundamental 2. Para o Fundamental 1, eu proponho mais vídeos, que eles gravem os vídeos mostrando o que eles aprenderam em ciências, a confecção de algum mapa. Então tudo isso leva eles a refletir o seu conhecimento, a mostrar o seu conhecimento com essas atividades que a gente propõe na sala de aula. E aí o resultado foi bastante esperado. E aí eu digo para vocês assim, que dentro dessa trajetória, dessas atividades, que levem bastante atividade nesse sentido, porque vai surtir muito efeito, né? Além de abordar conhecimentos do cotidiano dele, além deles darem sua opinião, então eles mostram de que forma eles aprenderam, de que forma eles adquirem esse conhecimento, como eles transmitem. Então assim, essas atividades nos levam, né, a analisar o conhecimento prévio dos discentes, né? Muito obrigada, agradeço bastante, estudem e boa sorte.